Então, boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade. Na aula passada, nós começamos a estudar os procedimentos das licitações. Lembre que a gente parou na parte da classificação. Não sei se vocês lembram. A parte de classificação é exatamente a segunda etapa, né? É a segunda etapa da licitação que corresponde à terceira fase do procedimento. Nessa fase, ela subdivide em duas. Uma primeira, onde a abertura dos envelopes, né? Onde vai se verificado se as propostas foram elaboradas de acordo com o edital. E na segunda etapa, né? Na segunda fase, vai ser verificado, né? Vai ser feito o real julgamento das propostas, onde esse julgamento vai ser feito de acordo com os tipos da licitação. Se a licitação é menor preço, ela vai ser julgada de acordo com o critério de menor preço. Se for melhor técnica, né, vai ser julgado de acordo com o critério de melhor técnica. Se for técnico preço, de acordo com o critério técnico preço. E se for, no caso, leilão, né, pode ser de acordo com o critério maior lance ou oferta. Eu expliquei também na aula passada que o tipo de licitação menor preço, ele também pode ser subdividido em dois: menor preço por item e menor preço global. O por item geralmente é utilizado em licitações de compra de materiais. Então, por exemplo, você quer fazer uma licitação de material de limpeza. Geralmente você coloca menor preço por item, porque vai ser visto o menor preço de cada item. Então, por exemplo, detergente, eu vou observar o menor preço do detergente. A empresa que cotar o menor preço do detergente vai ganhar o item detergente. O item sabão em pó, a empresa que cotar o menor preço do sabão em pó vai ganhar. Então, em uma mesma licitação, você pode ter várias empresas ganhadoras, porque porque a licitação é menor preço por item. Por exemplo, a empresa A pode ganhar o item 1, 3 e 5. A empresa B pode ganhar o item 2, 4 e 6, né? A empresa D pode ganhar o item 7, 9 e 10, entendeu? Então, pode ser que mais de uma empresa ganhe essa licitação, porque ela vai ganhar um item específico, aqueles itens que ela cotar o menor preço. Já o menor preço global já é mais utilizada para serviços. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pintura da escola. Aí lá no edital da licitação, tem lá, pintura da sala de aula 11, pintura da sala de aula 12, da 3, da 1, da 2, da 3, pintura da cozinha, pintura do laboratório de biologia. Cada item é colocado um item diferente, porque é colocada a metragem, né, daquele espaço, colocado os materiais, enfim. Então, não tem lógica de uma empresa ganhar a pintura da sala 1, outra empresa ganhar a pintura da sala 2, outra empresa ganhar a pintura da cozinha. Não tem lógica, né? Então, por isso que vai ganhar aquela empresa que cotar o menor preço global. Então, quem ganhar vai ganhar todos os itens. Exatamente. Uma empresa vai ganhar o preço todo, né? No caso, quando for menor preço global. Tá certo? Aí eu tinha parado, cadê? Onde foi que eu tinha parado? Aqui, né? Então, nessa licitação... Oi, pode falar. Pedro, pode falar de novo um pouco sobre o preço global e tinha falado aí que um era por... Ai, meu Deus do céu. Tem como retroceder o CD aí, por favor? Sim. Na licitação menor preço por item, vai ganhar aquelas empresas que ofereceriam um menor preço naquele item específico. Então, por exemplo, o exemplo da licitação de material de limpeza. Você tem, vamos dizer que nessa licitação tenha 3 itens, né? Vamos dizer que tenha detergente, desinfetante e sabão, vamos dizer assim. A empresa A, vamos dizer que ela ofereceu o menor preço no detergente. Então, a empresa A, B e a C. Vamos dizer que a empresa A tenha colocado o menor preço no detergente. A empresa B tenha colocado o menor preço no sabão.
e a empresa C tenha ganhado no item desinfetante. Então, como é menor preço por item, eu vou observar a empresa que ofereceu o menor preço naquele item. Então, por exemplo, no detergente, a empresa A colocou 50 centavos, a B cotou de R$1 e a C cotou de R$1,50. Então, como a cotou de 50 centavos, ela que vai ganhar. Desinfetante, por exemplo, a A cotou de R$4, a B cotou de 3 e a C cotou de 2. Então, como o C cotou de R$2, ela que vai ganhar. O sabão em pó, a empresa A cotou de R$5, a empresa B cotou de 3 e a empresa C cotou de 4. Então, como a B cotou de 3, ela vai ganhar, porque ela ofereceu o menor preço. Então, no tipo menor preço por item, vai ganhar aquela empresa que ofereceu o menor preço por aquele item. Pode ser que nessa licitação, por exemplo, tenha 3 ganhadores. Ó. Nessa licitação, teve 3 empresas ganhadoras. O A ganhou detergente, o B ganhou desinfetante, aliás, o B ganhou sabão e o C ganhou desinfetante. Você teve 3 ganhadores. E geralmente é feita essa licitação para compra de produtos. Mas quando é serviço, licitações de serviço, geralmente você utiliza o preço global. Então, por exemplo, tem lá na pintura uma licitação de pintura. Aí vamos dizer que eu tinha colocado pintura da sala 1, pintura da sala 2, pintura da sala 3, pintura da sala 4, pintura da sala 5, pintura da sala 6. Aí, por exemplo, vamos dizer que a empresa A ganhou, colocou um preço menor para pintar a sala 1. Para a sala 2, já colocou a empresa C. Para a sala 3, já foi a B. A sala 4 já foi a 5 já foi a C. Entendeu? Nessa licitação, vamos dizer que a empresa A ganhou os itens aqui 1, 4 e 6, a B 3, né? E o C. Mas aqui eu não estou verificando o menor preço por item. Eu estou verificando o preço global, porque cada item, quando eu vou somar os itens, né, de cada proposta, por exemplo, vamos dizer que o A aqui, para a pintura para a sala 1, vamos dizer que A tinha colocado R$100. Para o item da sala 2 foi 200. Para a sala 3 foi 100. Para a sala 4 foi mais 100. Para a sala 5 foi mais 100. Para a sala 6 foi mais 100. Aqui vai dar 100, 200, 300, 400, 600, 700. Então, a proposta final foi R$700. A B, vamos dizer que aqui tenha sido 200. Aqui tenha sido 100. Aqui tenha sido 50. Aqui tenha sido 200. Aqui tenha sido 200 e aqui tenha sido 200. Vamos ver quanto foi que dá a proposta da B. 200 mais 200, 400, 600, 650, 700, 850. Então, aqui a proposta deu 850. Aí, vamos ver aqui. Deu, aqui na C, vamos dizer que tenha 200, aliás, 50, né? Vamos estar 20, para um valor menor. 20, aqui, vamos dizer que tenha 200, aqui 100, aqui 100 e aqui 100. Então, 100, 200, 300, 500, 700 e 720. Então, ó, nesse tipo de proposta global, eu não vou olhar os preços por item, eu vou olhar a somatória final. Ó. Então, essa daqui, a empresa A, ela teve 700 a proposta, essa daqui foi 850 e essa daqui 720. Então, quem ganhou a licitação foi a A. Mesmo que ela tenha só ganhado 2 itens ou 3 itens, ela vai ganhar a licitação toda, porque ela ofereceu o menor preço global. Entendeu? Então, quem ganhou a licitação aí foi a A, porque ela ofereceu o menor preço global. Quando você vai somando os itens um a um, quando você soma todos, você vai ter o preço global. Você vai ter o preço total daquela proposta. Então, não independe se ela ganhou só 3 itens ou se ela ganhou só 4. Por ela ter oferecido o menor preço global, geral, ela que vai ganhar. Independente dela você ter ganhado só 2 itens ou 3. Ela vai ganhar todos porque a proposta é visto o valor global. Entendeu, Kaique?
Sim. Pronto. Aí, Vitor disse assim, aí tem marca dos produtos que cada empresa tem na hora. Sim, aí é o seguinte, essa questão da marca, Vitor, é assim, na licitação, a gente não obriga marca. Inclusive, a gente nem pode colocar marca. Então, por exemplo, lá na licitação de um material de limpeza, vamos dizer que a empresa A cotou sabão Omo. Empresa B cotou sabão Brilux. Empresa C cotou sabão Joá. É lógico que o sabão Omo é mais caro e é melhor do que o Brilux e o Joá, mas eu posso escolher? Não pode. Agora, se a empresa A cotou sabão em pó, Omo, sabão Omo, e ele colocou o valor menor do sabão Omo, e lá no dia querer entregar sabão Joá, não vai poder, porque se lá na proposta dele ele colocou lá a marca do produto sabão Omo, ele vai ter que entregar sabão Omo, porque lá na proposta ele vai ter que entregar o mesmo produto que ele colocou lá na proposta, entendeu? Independentemente do preço que ele colocou. Ele vai ter que entregar o produto que ele cotou. André perguntou assim, Pedro, quando a pessoa for fazer o edital e colocar um método de avaliação, no caso, menor preço, a pessoa coloca menor preço por item ou global ou só coloca menor preço? Boa pergunta, André. Quando vai lançar a licitação, quando vai elaborar, você tem que especificar completamente. Se é menor preço e complementa por item. Menor preço global. Então, é tipo menor preço por item. Tipo menor preço global. Tem que estar especificado. O só menor preço não fica confuso. Tem que ser geral. Ou você coloca menor preço por item ou menor preço global. Quando eu for mostrar para vocês, acho que na próxima aula que a gente tiver, eu vou mostrar para vocês editais de licitação. E aí a gente vai ver, eu vou mostrar um tipo de edital por item e um global, para vocês verem. Tá certo? Então, no momento do lançamento do edital, quem está elaborando já diz se é menor preço por item ou menor preço global. Entendido aí? Entendido aí as dúvidas do menor preço por item ou global? Entenderam? Sim. Pronto. Vamos passar aqui. Quem pode aqui ler essa parte? Me ajudar aí na leitura. Eu posso ler. Pronto, lê aí, Naya, por favor. Na licitação de técnica e preço, observa-se-ão para classificação das propostas técnicas os mesmos critérios estabelecidos para a licitação de melhor técnica, ou seja, serão classificadas as propostas técnicas de acordo com os critérios estabelecidos no ato convocatório. A seguir, será feita a classificação das propostas de preços. Finalmente, a classificação de proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorações atribuídas às propostas, de acordo com os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório, artigo 46, parágrafo 2º. Em qualquer modalidade, preço, técnica ou técnica e preço, no caso de haver empate entre as propostas, aplicar-se-á o artigo 3º, parágrafo 2º, que com a redação dada pela Lei nº 12.349, de 1910, né, eu acho, determina seja dada preferência como critério de desempate aos bens e serviços. 1. Produzidos no país. 2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 3. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia. 9.7.1.4 no país. Persistindo o empate, será feito o sorteio. Artigo 45, parágrafo 2º. A lei número 10.176, de 11/1/1, ao dispor sobre a capacitação e a competitividade do setor de tecnologia de informação, alterou a redação do artigo 3º da Lei número 8.248, suprimindo a referência a empresas de capital nacional.
O dispositivo, com a nova redação, determina que os órgãos e entidades da administração pública, federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem: 1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país. 2. Bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Também, em qualquer das modalidades referidas, a comissão de licitação ou autoridade responsável pelo convite deve desclassificar as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório, mesmo em se tratando de exigências apenas formais, bem como as propostas com valor global superior ao limite estabelecido, ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os mesmos de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação, artigo 48. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de outras escoimadas das causas que deram margem à desclassificação, facultada, no caso do convite, a redução desse prazo para 3 dias. Artigo 48, parágrafo 3º. Do julgamento das propostas, cabe recurso com efeito suspensivo. Artigo 109, inciso 1, parágrafo B, eu acho, não sei. A linha B. A linha B e parágrafo 2º. Obrigado, Nayane. Então, aqui, a Nayane explicou, leu a questão da técnica e preço. Como são dois critérios, é visto a técnica e o preço, é meio que feito uma média ponderada. Então, para a questão da técnica, é vista a questão de um peso. Então, a comissão de licitação, que geralmente é uma comissão de licitação especial, ela vai atribuir pesos a cada proposta. Então, por exemplo, empresa A, eu estou querendo contratar uma técnica para a produção de um determinado equipamento. Então, a empresa que fabrica aquele equipamento, ela tem uma técnica que faz pelo um jeito. A empresa B já faz de outro jeito. A empresa C já faz de outro jeito. Então, acontece que na hora da licitação, tem os critérios estabelecidos, a comissão, no próprio edital já vai dizer quais são os critérios, e cada critério vai ser instituído um peso. E aí, é como se for dado uma nota, por exemplo, de 0 a 10, por exemplo. A empresa A ganhou 7, a empresa B ganhou 8, entendeu? Aí esse peso vai ser feito uma média ponderada com a questão do preço. E no final, cada peso com cada valor vai ser feito um valor final e quem tiver o valor final que vai ganhar. Então, essa é basicamente a questão da licitação técnica e preço. Entenderam aí? É basicamente isso. Feita a questão da classificação das propostas, aí a gente vai para as fases de homologação e adjudicação. O artigo 43, inciso 6º da Lei de Licitações, prevê como ato final do procedimento. Eu não sei por que a apostila troca homologação com adjudicação, porque assim, é só a de Petro mesmo, que ela traz antes. Porque, assim, primeiro ocorre a adjudicação para depois ocorrer a homologação. A própria autora já fala aqui, ó, o ato final do procedimento é a homologação, onde você tem a deliberação da autoridade competente quanto à homologação e à adjudicação do objeto da licitação.
O que é a homologação? A homologação é quando a autoridade competente daquele órgão administrativo declara o procedimento finalizado. Aí vamos entender o que é a homologação e o que é a adjudicação. A adjudicação é você, eu já até falei em aulas passadas, mas vamos só entender. A adjudicação é quando a comissão de licitação declara o vencedor daquela licitação. Pedrinho, não é a mesma coisa de homologação? Não, não é a mesma coisa. A adjudicação, ela é feita pela comissão de licitação. Comissão de licitação. Tem uma comissão de licitação, né, que vai julgar. A gente até falou na aula passada que existem 2 tipos de comissão de licitação. Quais são os 2 tipos de comissão de licitação? Vocês lembram? Quais são os 2 tipos de comissão de licitação? Hein? Quais são os 2 tipos? Tem 2 tipos de comissão de licitação. Quais são? Hein? Quais são os 2 tipos de comissão de licitação? Falei aula passada. Quais são? Hein? Pegar agora vocês no fraga, para saber se estava prestando atenção na minha aula. Quais são os 2 tipos de comissão de licitação que existem? Bora. Aí, ó, Ana Laísa, presta atenção na minha aula, viu? Toda vez que eu pergunto, ela responde. Vocês têm que ficar igual a Ana Laísa aí, ó, de butuca para prestar atenção. Exatamente. Permanente e especial. A permanente é aquela que se renova a cada ano, e a especial, ela é feita para cada tipo de licitação, geralmente é feito para concurso, é feito para uma licitação específica, que é a chamada especial. Então, quem vai adjudicar, o que significa adjudicação? Significa a comissão de licitação declarar o vencedor da licitação de acordo com o critério que está sendo julgado. Então, a adjudicação ela é feita pela comissão de licitação. A homologação ela é feita pelo chefe imediato da administração pública daquele local. É como se primeiro ocorre a adjudicação, porque a comissão ela vai dizer, ó, quem ofereceu a proposta mais vantajosa foi a empresa A. Então, quem ganhou a licitação foi a empresa A. Então, ocorreu a adjudicação. Depois que ocorre a adjudicação, aí vem o chefe lá, por exemplo, vamos dizer, na escola, a gente fez uma licitação de material de limpeza. Tem lá a comissão de licitação, né, permanente. A comissão, ó, quem ganhou essa licitação foi a empresa A ganhou os itens 1 e 2, a empresa B ganhou os itens 3 e 4, a empresa C ganhou os itens 5 e 6. Então, teve 3 empresas ganhadoras. Aí, o diretor, né, que é o chefe imediato lá da escola, né, que é o chefe daquela instituição pública, ele vai e homologa a licitação. Então, são 2 fases diferentes, são 2 coisas completamente diferentes. A adjudicação, você reconhece o vencedor, vou até colocar aqui, ó. Reconhece, é bom até vocês anotar. Reconhece, né? Reconhece o vencedor do certame. A homologação, ela é a finalização do processo. Você tem a homologação e a adjudicação em si, né? Ele finaliza o processo reconhecendo que tudo ocorreu de forma correta. Então, ó, houve aqui, né, uma inversão dos atos finais de procedimento. Anteriormente à lei de licitação, você tinha uma inversão. Anteriormente, né, antes da lei, você tinha que a adjudicação era o ato final, né? Após vir a homologação pela autoridade. Agora, o que acontece é que a homologação ela é a aprovação do procedimento, né? Antes da lei de licitações, você tinha essa inversão, mas agora não. A homologação ela acontece depois.
Então, a homologação equivale à aprovação, né? Aprovação do procedimento, ou seja, finalização, aprovação. Acho que como ficou feio. Aprovação do procedimento. Equivale à aprovação do procedimento. Ela é precedida dos exames dos atos que integraram pela autoridade competente, indicadas nas leis, né, de cada unidade de federação, a qual, se verificar algum vício de ilegalidade, anulará o procedimento ou determinará seu saneamento, se cabível, se o devidamente demonstrado, aliás, se o procedimento, né, estiver em ordem, ela homologará. A mesma autoridade pode, por razões de interesse público devidamente demonstradas, revogar a licitação. Então, assim, aconteceu a licitação. O chefe, né, daquele repartimento, daquela repartição pública, vê que aconteceu em algum momento algum vício, algum erro em algum processo licitatório, ele pode anular aquela licitação. Ele tem esse poder de anular. E por que ele tem esse poder? Porque ele responde por aquele recurso público. Quem, no final das contas, vai ser preso, né? Quem vai ter o maior grau de punição vai ser o chefe daquela repartição pública, porque ele foi conivente com aquele erro, né? É ele que, no final das contas, que vai assinar todos os pagamentos. É ele que vai dar a ordem para os pagamentos. Então, por ele ter esse poder, ele pode revogar. Mesmo que tenha acontecido, né? Mesmo que a comissão, aconteceu tudo certo. Mas o chefe, vocês, nesse procedimento aqui, vocês não verificaram esses documentos aqui, tem alguma coisa errada aqui. Ele pode anular todo o processo e refazer tudo de novo. Quando se fala em licitação, as proponentes, as empresas, elas só têm direito à adjudicação compulsória. O que é essa adjudicação compulsória? Diz o seguinte: caso elas vençam a licitação, só elas que podem ser declaradas vencedoras, de acordo com o objeto. Mas isso não quer dizer que ela tendo ganhado, a licitação pode ir para frente. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a licitação, a qualquer momento, ela pode ser declarada nula pela administração pública. Então, a qualquer momento, se o chefe lá daquela repartição diz, essa licitação não atende mais os interesses dessa repartição pública, então eu posso anular. O chefe pode muito bem anular aquele procedimento. Tá certo? Lógico que com devidas justificativas. Então, vamos dizer, o chefe daquela repartição pública fez a licitação, aí vamos dizer que ele tenha feito tudo bem direitinho, uma empresa A tenha ganhado a licitação. Só que, o que acontece? O chefe lá, ele não gosta do dono daquela empresa A. Aí ele vai, anula o processo licitatório, na semana que vem lança a mesma licitação. E a empresa A vem de novo participar, né? Só que ele não gosta do resultado novamente, e aí lança uma terceira. Mas aí ele não vai poder lançar uma terceira porque houve participação. E ele não tem justificativas para anular o processo, né? Então, o que ele está querendo é escolher licitante, e não pode, a lei veda. Então, tem que ter uma justificativa plausível para caso de nulidade de licitação. Mas a gente vai falar mais sobre isso, né, mais para frente. Vamos para a adjudicação. A adjudicação, aqui está ato final, né, mas aí, como vocês viram, não é o ato final. O ato final é a homologação. Esse ato, ele é declaratório, né, não se confunde com a celebração do contrato, pois através dele, a administração proclama que o objeto da licitação é entregue ao vencedor. Depois de praticado esse ato, é que a administração vai convocá-lo para assinar o contrato. Trata-se de ato vinculado, já que as únicas hipóteses que a administração pode deixar de efetuar a adjudicação são a anulação ou a revogação do procedimento. Então, o que ele está dizendo de ato vinculado? A licitação, em si,
né, ela vincula a questão do vencedor ao objeto da licitação. Então, por exemplo, se a empresa A, se o tipo da licitação é menor preço, e se a empresa A oferecer o menor preço pelo aquele item, é ela que tem que ganhar aquele item. Se a empresa B oferecer um preço maior, ela não pode ganhar, porque é vinculado. Se o tipo da licitação é menor preço, então quem vai ganhar vai ser aquela empresa que ofereceu o menor preço. É o que a gente chama de adjudicação compulsória. É um ato declaratório e vinculado. Tá certo? Aí nós temos o caso de anulação e revogação. A gente vai estudar mais isso em aulas futuras. Embora a adjudicação seja o ato meramente declaratório, ele já produz alguns efeitos. Assim referidos, né, por Eli Lopes Meirelles, a aquisição do direito de contratar com a administração nos termos em que o adjudicatório venceu a licitação, a vinculação do adjudicatório. Adjudicatório é a empresa que ganhou a licitação, tá certo? A vinculação do adjudicatório a todos os encargos estabelecidos no edital e os procedimentos de sua proposta, a sujeição do adjudicatório às penalidades previstas no edital e a perda de eventuais garantias oferecidas, se não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, e o impedimento, né, o impedimento de a administração contratar objeto licitado com qualquer outro que não seja o adjudicatório, e a liberação dos licitantes vencidos nos encargos da licitação. Feita a adjudicação, a administração convocará o adjudicatório para assinar o contrato, devendo fazê-lo no prazo de 60 dias antes da data de entrega das propostas. Ultrapassado esse prazo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Então, a empresa que ganha a licitação, ela tem 60 dias, né, para a celebração do contrato. É lógico que existem licitações que têm contrato e tem licitações que não têm. As licitações que não têm contrato é o que a gente chama de congênere. O que é um congênere? É como se fosse um contrato simplificado. É apenas uma ordem de compra ou serviço. Ou serviço. Não existe o contrato, né, em si. Só existe uma ordem de compra. A administração, eu estou mandando uma ordem de compra e você, como você ganhou a licitação, você vai nos ofertar os produtos, né, a qual você venceu naquela licitação. Se for uma licitação de serviço, vai vir uma ordem de serviço na qual aquela empresa, né, vai entregar, né, fazer o serviço da qual ela venceu. E ela vai ter 60 dias, né, para entrega, né, desse produto ou desse serviço. Se o interessado não atender à convocação no prazo estabelecido pela administração, perderá o direito da contratação e ficará sujeito às penalidades previstas no artigo 87. O prazo da convocação pode ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Caso o procedimento não atenda à convocação, a administração poderá convocar os licitantes remanescentes pela ordem de reclassificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, né, de conformidade com o ato convocatório. Ou pode revogar a licitação sem prejuízo da cominação, né, prevista no artigo 81. Os licitantes remanescentes, porém, não são obrigados a aceitar o contrato, já que, se o fizeram, terão que sujeitar-se às condições propostas do vencedor. Assim, não ficam sujeitos às penalidades administrativas, conforme determina o artigo 81 do parágrafo único. O que é isso daqui? Entendo. A licitação, ela acontece da seguinte forma. Se o vencedor ele não desiste de entregar o procedimento, existe ainda a possibilidade da gente contratar com o segundo colocado. Só que o que acontece? O segundo colocado, ele vai ter que entregar aquele produto, aquele serviço, com o preço do primeiro, do vencedor.
Olha que coisa louca, né? A primeira proponente, ele coloca um preço baixo, né? Vamos dizer, colocou um preço baixo. Aí ele não quis entregar aquele produto para a administração com aquele preço. Aí o procedimento permite que o segundo colocado, aquele que ofereceu um preço um pouquinho mais alto, contrate com a administração, desde que ela contrate e venda com o preço do primeiro colocado, né? Isso acontece raramente, mas tem essa possibilidade, né? É lógico que o segundo colocado não é obrigado, né, a participar. Nesses casos, geralmente se lança uma segunda licitação, mas existe essa possibilidade. Aí vamos agora para o procedimento da tomada de preço, né, da modalidade de tomada de preço. Quem pode aí nos auxiliar aí na leitura? Vamos lá. Quem pode me ajudar aí na leitura desse procedimento da tomada de preço? Vamos lá. Gente. Eu não posso. Pronto, lê aí, por favor. Acho que é o André, né? Não há muita diferença entre o procedimento da concorrência e da tomada de preços. A diferença básica está no prazo de antecedência na publicação do edital, que é de 15 dias, e na fase de habilitação. Ela é feita antes do procedimento da licitação para os inscritos no registro cadastral e é feita durante o procedimento para os que apresentam a documentação necessária ao cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. A qualificação aí é referida a de que trata no artigo 27. Assim, no curso do procedimento, se somente se inscreverem licitantes cadastrados, a comissão encarregada da licitação limitar-se-á a examinar o certificado do registro cadastral para verificar sua validade, quer no que se refere ao prazo, quer no que se refere à categoria do licitante em relação às exigências da licitação. Se outros se... Se outros se apresentarem sem um certificado, mas com a documentação exigida, para esse fim, até o terceiro dia útil anterior ao recebimento das propostas, a comissão, na fase de habilitação, deverá examinar a documentação. Quanto ao mais, as fases são as mesmas da concorrência. Então, a única diferença da tomada de preço para a questão da concorrência está na questão do prazo de publicidade do edital, que na concorrência varia de 45 para 30 dias, dependendo do tipo da licitação. Tem licitações que são 45 dias, tem licitação que são 30 dias, né? Já para tomada de preço, só são 15 dias, né? Do dia que é lançada a licitação para o dia de acumulação dos documentos de habilitação, são 15 dias. E a outra diferença marcante é que a habilitação, ela ocorre antes, né? Na tomada de preço. O que acontece? As empresas, elas são obrigadas a se cadastrarem, né, naquele órgão que está fazendo a licitação, pelo menos 3 dias antes do acolhimento, né, da documentação, do acolhimento, né, da proposta. Então, o terceiro dia, né, até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas. Então, é a única fase, é o único tipo de licitação em que isso acontece, né, em que você há o acolhimento 3 dias antes do recebimento das propostas. E aí, essas empresas, elas vão mandar o quê? Geralmente, elas mandam um CRC, que é o Certificado de Registro Cadastral, que, inclusive, em aulas passadas, eu mostrei para vocês como é que baixa, né, esse CRC. Eu mostrei para vocês o documento e mostrei para vocês onde é que baixa, né, no estado do Ceará, esse documento. De posse do CNPJ, né, vocês conseguem baixar o CRC. Mas em aulas futuras, na próxima aula eu vou mostrar os documentos bem direitinho. Eu quero ver se eu termino todos os procedimentos hoje.
Vamos para o procedimento do convite. No convite, o procedimento é simplificado. A convocação dos licitantes é feita por escrito, com 5 dias úteis, né? 5 dias úteis de antecedência, mediante carta convite, dirigida por pelo menos 3 interessados, escolhidos pela unidade administrativa, mediante a fixação em local apropriado de cópia do instrumento convocatório, sendo facultada ainda a publicação no Diário Oficial. Recebidos os envelopes com proposta, segue-se a classificação, a adjudicação e homologação. O procedimento pode ser realizado por servidor designado pela autoridade competente, não sendo obrigatória a condução de licitação. Então, assim, o convite é a licitação mais simples. Só que, assim, dependendo de cada unidade administrativa, pode-se você, por exemplo, nas escolas, a SEDUC, né, que é o órgão que controla, né, todas as escolas do estado de Ceará, eles obrigam, cada escola tem uma comissão de licitação, por mais que no procedimento não se obrigue, né, não se obrigue, só obriga pelo menos um servidor competente, mas as escolas elas são obrigadas a montar uma comissão de licitação, por mais que o procedimento não se obrigue a publicar o edital na internet. Todas as escolas publicam o edital, né, da licitação na internet. Então, todas as licitações feitas em todas as escolas do estado do Ceará e em todos os órgãos administrativos do estado são publicizados, né? Outra característica, o edital é a única licitação em que o edital ganha um nome diferente. No convite, o edital da licitação convite se chama carta convite. E por que se chama carta convite? Porque é a única licitação em que o órgão público, que é que está fazendo a licitação, convida, né? Como se fosse um convite mesmo. Geralmente, quando você vai convidar alguém para uma festa, né? Para uma ocasião, você não manda, né? Tipo um envelope, né? Com convite. Na mesma forma é o procedimento. Você entrega o edital, né? Que é a carta convite para aquela empresa, né? Convidando para que ela participe. E em cada licitação, você tem que entregar no mínimo 3 empresas, né? No mínimo 3 empresas. Para cada licitação nova que você for fazer daquele objeto, você convida mais uma. Então, é basicamente isso, né? O procedimento. A diferença é lógico que em cada licitação vai ter aquelas fases: habilitação, acolhimento das propostas, julgamento das propostas, fase de homologação, adjudicação, né? Vai ter todas as fases, né? Classificação, adjudicação e homologação. Vai ter em todas, tá certo? Vocês estão entendendo? Sim, né? Vamos para o procedimento do concurso. Vocês estão vendo que muda pouca coisa, né, da concorrência para as outras. O que muda tá estipulado aí. Procedimento do concurso. A lei de licitações, a lei 8.066, ela não estabelece um procedimento a ser adotado no concurso, remetendo sua disciplina a regulamento próprio, específico para cada concurso. Apenas consta na lei que o edital deve ser publicado com 45 dias de antecedência e que o regulamento deverá indicar a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e as formas de apresentação do trabalho, as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. No concurso não são utilizados os critérios de julgamentos previstos no artigo 45, parágrafo 1º, conforme está expresso neste dispositivo e decorre do próprio conceito contido no artigo 23, parágrafo 4º, pelo qual se verifica que a escolha não leva em conta o preço, já que o vencedor é aquele que apresentar o melhor trabalho técnico, científico ou artístico, que receberá, né, a remuneração ou prêmio estipulados no edital. No concurso, não existe qualquer equivalência entre a qualidade do trabalho e o valor com que o mesmo será remunerado ou premiado. Então, primeira coisa, pelo amor de Deus, eu já disse isso várias vezes, mas não custa dizer outra vez. Pelo amor de Deus, não vão confundir
modalidade de licitação concurso com concurso público. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Concurso público é um procedimento que visa a aquisição de recursos humanos para a administração pública. Então, você está contratando pessoas, né? Pessoas para cargos públicos. Isso é o concurso público. Já modalidade de licitação concurso, você está querendo fazer a aquisição, né? Ou de trabalho científico, trabalho técnico, artístico. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do Forricó. Prefeitura de Icó está querendo realizar o Forricó, vai contratar uma banda. Quem é melhor, Calcinha Preta ou Aviões? Não sei, né? Então, eu vou fazer uma licitação, vai ter uma comissão especial que vai julgar qual vai ser a melhor banda. Então aí você vai estar contratando algo artístico, né? Científico. Você não está contratando pessoas para administração pública. Procedimento do leilão. Também com relação ao leilão, a lei também não estabelece procedimento específico, remetendo a matéria à legislação pertinente. Sendo modalidade de licitação utilizada para a alienação de bens móveis, deve-se observar as normas do artigo 17, que exige demonstração do interesse público e avaliação. Esta última exigência é repetida no artigo 53, parágrafo 1º, sendo o valor da avaliação o preço mínimo da arrematação. O leilão ele pode ser feito por leiloeiro oficial ou servidor designado pela administração. Os bens serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%. Após a assinatura da ata lavrada no local do leilão, os bens serão entregues ao rematante, ao qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo previsto no edital, sob a pena de perder em favor da administração o valor já recolhido. Conforme o parágrafo 4º do artigo 53, o edital do leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se vai realizar. Então, o leilão, né, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. A Receita, eu acho que até deve ter comentado com vocês em aulas passadas, que a Receita Federal utiliza, né? Se vocês forem colocarem no Google, se vocês colocarem no Google, né? No Google a questão de leilão, né? Coloca leilão da Receita Federal. Vocês vão ver vários editais, né? Vocês vão ver vários editais com vários produtos, né? A Receita Federal apreende produtos e leiloa esses produtos. Então, você vai encontrar iPhone, você vai encontrar de tudo nesses leilões. E dependendo do preço, né, que esses valores estão cotados, né, vale até a pena. Só que o que acontece? Dependendo de onde estiver esses produtos terem sido apreendidos, você tem que buscar esses produtos na sede. Você não tem, a Receita ela não manda esses produtos para você, não. Você tem que ir até lá pegar. Então, ruim é isso, né? Que você tem que ir até aquela unidade da Receita Federal que os produtos estão apreendidos para você poder comprar. Poder pegar, né, o produto que você arrematou. Procedimento pregão, né? Com todas as modalidades de licitação, o pregão é um procedimento que se desenvolve por meio de vários atos da administração e dos licitantes, todos eles constando no processo respectivo. Compreende uma fase interna, chamada fase preparatória, que precede a abertura do procedimento ao público, e uma fase externa, que se inicia com a publicação do aviso do edital de convocação. As normas sobre a fase interna constam no artigo 3º da Lei 10.520 e exige basicamente a justificativa da necessidade de contratação, definição do objeto do certame, exigências de habilitação, critérios de aceitação de propostas, sanções por inadimplemento e cláusulas do contrato, inclusive com fixação de prazos para o fornecimento. Quanto à fase externa, está disciplinado o artigo 4 em 23 incisos que descrevem os vários atos do procedimento, que compreende basicamente as seguintes fases: edital, julgamento, classificação, habilitação,
do licitante vencedor, adjudicação e homologação. Ainda nessa fase, será designado o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição consiste em receber as propostas e lances, analisar sua aceitabilidade e sua classificação, fazer a habilitação e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. Como se verifica, são as mesmas fases da concorrência, com a peculiaridade de que o pregão contém a inversão das fases de classificação e habilitação. A primeira fase é a publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União ou em jornal de grande circulação, com antecedência, no mínimo, de 8 dias úteis da entrega das propostas. É possível também a divulgação por meios eletrônicos, pela forma a ser objeto do regulamento. O edital é publicado resumidamente, sob forma de aviso, devendo uma cópia ficar à disposição de qualquer interessado para fins de consulta. O artigo 5º, incisos 1 a 3, veda a exigência de garantia de proposta e de aquisição de editais pelos licitantes, como condição de participação no certame, bem como a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes no fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação, quando for o caso. A segunda fase é a julgamento e classificação das propostas, desenrola-se em sessão pública, na qual são entregues os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedente à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos constantes no instrumento convocatório. O julgamento e a classificação das propostas se fazem pelo critério do menor preço, o qual não impõe serem analisados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. A redação do dispositivo é confusa e parece estar querendo dizer que o critério é exclusivamente do menor preço, mas que podem ser feitas exigências específicas quanto a outros aspectos mencionados nos dispositivos, constituindo-se as mesmas condições para aceitabilidade ou não da proposta. O não atendimento das exigências levará à desclassificação da proposta. Essa fase apresenta alguma peculiaridade em relação às demais modalidades de licitação, porque combina proposta escrita com lances verbais. Os envelopes contendo as propostas serão entregues e abertos na sessão pública referida. Haverá um exame prévio da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital. Embora a lei não diga, se não forem atendidos os requisitos do edital pertinentes à proposta, a consequência inevitável é a desclassificação das que não estejam de acordo com as exigências, conforme o artigo 48 da Lei 8.666/93 da aplicação subsidiária. O autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais sucessivos, até a proclamação do vencedor. Embora a lei não diga expressamente, é evidente que os demais ficam fora do certame, No entanto, se não houver pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso 8º, os autores das 3 melhores propostas poderão oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Escolhido o vencedor, só então o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta em função das exigências do edital. Se a oferta for aceita, o licitante será declarado vencedor, Caso contrário, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido o melhor preço. Não havendo concordância, serão chamados licitantes subsequentes pela ordem de classificação até a apuração de quem o atende do edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. A terceira fase é referente à habilitação, e que ocorrerá após a classificação das propostas.
ela procura-se mediante a abertura do envelope contendo apenas a documentação do licitante vencedor. Essa documentação compreenderá o que foi exigido no edital, o qual incluirá necessariamente certidões de regularidade perante a Fazenda Nacional, quando for o caso, a Seguridade Social e o FGTS, as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, bem como a comprovação que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificação técnica e econômico-financeira. Os demais documentos não são mencionados na lei, razão para a qual se deve entender que a aplicação subsidiária da lei, né, a documentação pode ser exigida concernente aos itens indicados no artigo 27 e especificados nos dispositivos subsequentes. Ressalvado e feita a exigência, né, da garantia da proposta, expressamente vetada pelo item tal, o licitante pode deixar de apresentar a documentação que já conste no sistema de cadastro unificado de fornecedores e sistemas semelhantes mantidos por estados, Distrito Federal e municípios, assegurados aos demais licitantes o direito a esses dados neles constantes. Gente, deixa eu só explicar aqui, porque já tem muito texto. Vou voltar aqui. Como dito em aulas passadas, o pregão é como se fosse o inverso do leilão, né? O que é o leilão? Você vai oferecendo um mau lance, né? E aquele que ganha o mau lance é que vai ganhar aquele leilão, né? Daquele produto que está sendo leiloado. Já o pregão é como se fosse o inverso do leilão. Você tem um produto que está sendo comprado, as empresas elas oferecem uma proposta daquele item, e aí as empresas elas podem, né, verbalmente dizer novos preços menores, né, para que aquela empresa seja arrematante daquele pregão. Então, vocês viram aqui que o pregão ele ocorre de 3 fases, né? A primeira fase é a questão do edital, né? O edital. Depois você tem o julgamento, né? A segunda fase é o julgamento e classificação das propostas, onde as empresas, né, elas vão apresentar as propostas e aí as empresas que oferecerem, né, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% aquele valor, vão poder oferecer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Então, é bem claro, né? O autor da oferta com valor mais baixo e com a 10% superior, né? Aí ele diz até assim, embora a lei não diga, mas aquelas que tiverem valores mais altos do que 10%, elas ficam fora, né? Elas ficam fora daquela disputa e não vão poder, né? Não vão poder mais participar, né? Então, ocorre, né, esse julgamento, né, das propostas até que ocorra, né, a questão do vencedor. Aí vai para a terceira fase, né? A terceira fase do pregão é exatamente a habilitação, onde vai observar a questão da documentação, né? Apenas se o primeiro colocado for inabilitado é que o pregoeiro examinará a documentação do segundo e assim sucessivamente até que o licitante atenda às condições físicas no instrumento convocatório. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer sob pena de preclusão, né, desse direito. As razões do recurso devem ser apresentadas no prazo de 3 dias, fins dos quais os demais licitantes terão igual prazo, né, para apresentar outras razões. A quarta fase é a adjudicação do valor, né, que é feita imediatamente após a decisão de recurso. E, finalmente, a quinta e última fase é a homologação do procedimento pela autoridade competente. Fim do procedimento, com a homologação, o vencedor será convocado para assinar o contrato no prazo fixado no edital, não se aplicando, portanto, o prazo previsto no artigo 64, parágrafo 1º da lei, né, de licitações. No entanto, esse prazo, né, seria de 60 dias, né, que é o que está previsto, né, que a gente viu.
prazo de 60 dias. No entanto, as consequências da recusa de assinar o contrato são estabelecidas no caput, né, desse mês dispositivo. Nesse caso, serão chamados os demais licitantes pela ordem de classificação. Gente, quem pode me ajudar na leitura desse texto aqui, que eu já estou com minha voz doendo? Por favor. Não vai dar texto, né? Então, olha lá. Essa apostila. Ai, quem é que vai fazer direito mesmo? Lívia, é? Boa sorte, minha filha. Boa sorte. Vamos lá. No caso do pregão eletrônico, é aqui, né? É aí mesmo. No caso do pregão eletrônico, é regulamentado pelo decreto número 5.450, dessa data aí, né? As fases do procedimento são as mesmas, porém, há algumas exigências a mais, que podem ser assim resumidas. O sistema eletrônico será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do certame. Artigo 2º, parágrafo 3º, né? Parágrafo 3º. O procedimento é conduzido pelo órgão ou entidade promotora da licitação, com o apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística, de Tecnologia e de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais. Eita, olha, a galera envolvida. SISG, né? Parágrafo 4º do artigo 2º. Esse sistema eletrônico pode ser cedido aos demais entes da federação mediante termo de adesão. Parágrafo 5º do artigo 2º. Tem que haver o prévio credenciamento perante o provedor da autoridade competente do órgão promotor da licitação, do pregoeiro, dos membros da equipe de apoio técnico e dos licitantes. Artigo 3º. O credenciamento se dá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico. Artigo 3º, parágrafo 1º. A participação no procedimento dependerá da utilização da chave de identificação e da senha. No caso do pregão, promovido por órgão integrante do SISG, o licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Não. Pode pular essas siglas. A divulgação. Ok, tá bom. A divulgação do pregão tem que ser feita não só pela publicação do aviso pela imprensa, como também por meio eletrônico, na internet, no portal de compras do governo federal. Aí tá aí o link, né? Artigo 17, caput I, parágrafo 1º. As propostas são apresentadas pelo sistema eletrônico, podendo ser substituídas ou retiradas até a abertura da sessão. Na sessão pública, que os licitantes podem acompanhar pela internet, será feita a desclassificação dos que não atenderem às exigências do edital. O próprio sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que só estas participarão da fase de lances. Os lances são feitos pela internet, podendo ser apresentados sucessivamente pelo mesmo licitante. Desde que, para reduzir o valor durante essa fase, os licitantes são informados do valor do menor lance registrado, sem identificação de quem o apresentou. Após o encerramento da etapa de lances, que será comunicado aos licitantes até 30 minutos antes, a critério da autoridade, o pregoeiro poderá apresentar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. A habilitação que se faz após a fase de julgamento baseia-se nos dados constantes do SICAF ou quando houver necessidade em outros documentos apresentados por fax, a serem encaminhados posteriormente no original
ou cópia autenticada, no prazo previsto no edital. Artigo 25, os parágrafos 2º e 3º. Em caso de pretender recorrer da decisão de proclamar o vencedor, o licitante deverá manifestar a sua intenção durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentar as razões do recurso, sob pena de caducidade. É admissível, tanto na habilitação quanto no julgamento, o saneamento de falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica. Após os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. Quando convocado e a assinar o contrato, é que o licitante vencedor deverá comprovar as condições de habilitação consignadas no edital. Pelo exposto, verifica-se que o procedimento do pregão eletrônico segue as mesmas fases do pregão comum: convocação dos licitantes, julgamento e classificação das propostas, habilitação do vencedor, adjudicação e homologação. Inclusive, muitas das normas do decreto número 5.450 são repetição das normas que já constam no decreto número 3.555, que regulamenta o pregão comum. Obrigado, Kaique. Então aí, o Kaique leu a questão de como ocorre o pregão eletrônico, né? Que é basicamente o que ocorre no pregão comum, só que aqui você tem um sistema, né? Eu até já comentei com vocês isso antes. Você tem um sistema em que os licitantes, né, as empresas, se inscrevem nesse sistema, e aí é bem legal, né? Porque as empresas em tempo real elas vão, né, modificando os preços, né? Tem até um tempo, né, que ele lança aqui de 30 minutos, né? Acho que eu vi aqui em algum lugar, 30 minutos. Onde foi? Cadê? Enfim, são 30 minutos que eles têm essa disputa, né? Até fechar. Terminou o tempo, aquela empresa que... Aqui, ó. Até 30 minutos, né? Até 30 minutos dos lances. Findou aquele tempo para as empresas, né? Até esse tempo de 30 minutos, as empresas podem mudar as propostas, né? Terminou, vence aquela empresa que ofereceu o menor preço. E aí, o pregão eletrônico, ele segue basicamente as mesmas regras. Esse procedimento aqui de publicidade, eu vou passar, tá certo? Então, vai ter essa... basicamente as mesmas, né? Vocês depois dão uma lida, basicamente as mesmas regras para as outras contratações, só que vai ter regras específicas, né? Para cada modalidade. Concurso, tomada de preço, vai ter uma regra específica. E não é o nosso interesse aqui, eu vou passar. Aí a gente vai para sistema de registro de preços, que é esse daqui. Inclusive, eu já mostrei um para vocês, né? O próprio Licitweb é um sistema de registro de preço. Gente, eu lendo os comentários no chat aí, não vá desistir de direito por minha causa não, viu, Lívia? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu tô passando muita coisa, assim, botando os textos enormes, aí vocês vão desistir de direito por minha causa. Pelo amor de Deus, eu não quero... eu não quero ser destruidor de sonhos. É muito bom, mas é muito bom. Eu gosto muito de direito. Se Deus quiser, ainda vai ser minha... É bom que você já vai vendo como é. Já sabe que você vai ter que ler muito. Mas eu gosto de direito. Eu ainda tenho vontade ainda de fazer, se Deus quiser. Eu nunca pensei agora que eu não fiz, né, gente? Sistema de registro de preço. Gente, quem pode ler aí? Me ajudar aí. Se Deus quiser. Quem pode ler esse sistema de registro de preço?
Tá acabando a apostila. Sim, eu vou passar uma atividade, tá certo? Só que eu só vou passar ela amanhã para vocês, de finanças públicas. Eu vou dar 15 dias depois de amanhã, para vocês entregarem. Sistema de registro de preço. Quem é que pode ler? Outra pessoa. Vamos lá. Está acabando a apostila e está acabando a aula. Vamos lá, gente. Outra pessoa. Vocês estão com preguiça, com medo de ler muito? É bom que exercita a voz. Vocês nunca mais leram em aula. Vamos lá. Eu leio. Deixa eu ler. Pronto, ele. Começa do registro, Pronto. O registro de preço foi previsto no artigo 15, segundo, na lei no 8.666. Como é que lê mesmo que eu esqueci com a barra? Incisos. Algarismos romanos são incisos. Aí o 93 que tem. Aí letras menores, né? Letras minúsculas são alíneas. Esse símbolo estranho é parágrafo. Aí a lei 8.066/93, né? E a lei. Aí artigo... Então lei /93, né? Que eu estava na dúvida. Com um procedimento a ser utilizado preferencialmente para as compras efetuadas pela administração pública. Seu regulamento é o que consta no decreto no 7.893, de 23 de 1 de... É 2013, né? Não precisa ler esse negócio, não. Pode passar direto. Decreto tal, número tal, foi previsto. Pronto. Nele foi prevista a utilização do sistema do registro de preços e também para as contratações de serviços, ultrapassando os termos do disposto em lei. Houve afronta, portanto, ao princípio da legalidade, ainda que tal norma venha sendo aceita e aplicada, sem impugnação pelos órgãos de controle, talvez pelo fato de que o sistema de registro de preços é organizado mediante procedimento licitatório. A foto. Pelos termos do artigo 1º do regulamento, suas normas somente são aplicáveis na esfera federal, abrangendo a administração direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Cada ente federativo deverá ter seu próprio regulamento, sendo possível que, por meio de decreto, optem por adotar as normas do mesmo regulamento federal. O objetivo do registro de preços é facilitar as contratações futuras, evitando que a cada vez seja realizado novo procedimento de licitação. O fato de existir o registro de preços não obriga a administração pública a utilizá-lo em todas as contratações. Se preferir, poderá utilizar outros meios previstos na Lei de Licitações, hipótese em que será assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições com outros possíveis interessados. O regulamento baixado pelo decreto no 7.893/13, alterado pelo decreto no 8.250/14, veio substituir o anterior regulamento, aprovado pelo decreto no 3.931, e disciplina a matéria com poucas diferenças em relação a que consta no decreto no 7.581, que regulamenta o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, de que trata a lei no 12.462, de 5/8/11, conforme item 9.11 do 8 deste livro. Nos termos do artigo 2º, inciso 1º do Regulamento Sistema de Registro de Preços, SRP, é o conjunto de procedimentos para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras.
De acordo com os parágrafos do artigo 15 da lei, o registro de preços deverá observar as seguintes condições: efetivação prévia de ampla pesquisa do mercado, parágrafo 1º, publicação trimestral dos preços registrados para orientação da administração na empresa oficial, parágrafo 2º, regulamentação por decreto, com observância das peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: a seleção feita mediante concorrência, a estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados e a validade do registro não superior a 1 ano, parágrafo 3º. E também a informatização, quando possível, do sistema de controle originado no quadro geral de preços. Só explicar aqui, obrigado, Lívia, só explicar aqui o que é esse sistema de registro de preço. Ele está previsto, tá certo, na lei de licitações, e ele serve para que a própria administração pública tenha o registro das contratações, tanto para aquisições futuras, como também para que não seja necessário fazer, né, novas licitações. Ele é mais utilizado para uma questão de pesquisa mesmo, tá certo? É mais para uma questão de pesquisa das licitações. Eu acho que, eu não sei se eu mostrei para vocês o Licitweb, eu acho que eu já mostrei, né? O Licitweb. Já mostrei para vocês o Licitweb. Acho que eu já mostrei esse sistema. Se não, no final da aula eu vou mostrar novamente esse sistema para vocês. Ele serve tanto como um sistema de publicação, de licitações do Estado do Ceará, como também ele serve como um sistema de registro de preços. Nesse sistema ficam armazenados todas as licitações de todos os órgãos do Estado do Ceará, em que cada órgão vai colocar a licitação dentro do próprio espaço em que é publicada a licitação. Também é registrada a questão dos preços. E existe também dentro desse próprio sistema um outro sistema que regulamenta a questão das pesquisas, que serve de base para a elaboração dos editais. Então é bastante útil, né? Esse sistema é bastante útil para os órgãos, né, públicos, na hora em que eles forem editar, né? Editar e criar os editais das licitações. E eu acho que é isso. Eu vou até passar isso daqui, porque não interessa para a gente. Aí a gente vai pular para anulação e revogação. Anulação e revogação. Então, já terminando. O artigo 49 da Lei 8.066/93 prevê a possibilidade de revogação da licitação por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, bem como a obrigatoriedade de sua anulação por ilegalidade, nesse último caso, podendo agir de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. E aí, tem a diferença entre tem a anulação e a revogação. Alguém saberia, antes de eu explicar, alguém saberia dizer qual a diferença entre anulação e revogação? Eu sei que eu não expliquei ainda, mas alguém tem a ideia de qual seria a diferença entre anulação e revogação? Ambas duas coisas extinguem o processo licitatório, mas qual seria a diferença de uma coisa para a outra? Anulação e revogação. É a mesma coisa ou tem diferença? E se tem diferença, qual a diferença de uma coisa para a outra? Qual a diferença de anulação para revogação? Talvez quando se anula, não volta atrás, né? Mas quando você revoga, você meio que não apaga, né? Eu acho que é basicamente isso. E aí, quem dá mais? O que vocês acham? Quem dá mais? O que vocês acham? Qual a diferença de anulação para revogação do processo licitatório? Tem diferença? Qual a diferença básica?
E aí? A diferença está se a licitação ocorreu. Ou seja, a fase de habilitação. Se a licitação, se todas as fases ocorreram, né? A licitação ocorreu, né? Eu vou colocar a licitação ocorreu. Então, ocorreram todas as fases, mas foi observado algum vício, ou mesmo a administração pública, né? O chefe da administração pública viu que aquela licitação ou tinha um erro, ou a licitação não era mais interessante para a administração pública. Então, a licitação ocorreu, mas por algum motivo foi visto que aquela licitação não era, ou tinha alguma ilegalidade, ou aquela licitação ela não é mais interessante, você anula, né? Porque ela já ocorreu, né? Ela já ocorreu. Então, você anula porque ela já aconteceu as fases. Já aconteceram as fases dela. Então, ocorre a anulação da licitação, porque você está anulando algo que já aconteceu. Já a revogação não aconteceu, a licitação ainda não ocorreu. A licitação ainda não ocorreu. Não aconteceu nenhuma fase da licitação ainda. Nem aconteceu a habilitação, nem proposta de preço, nem classificação, nem adjudicação, nem homologação. Não ocorreu nenhuma fase ainda. Você ainda está a revogação, ela acontece antes das primeiras fases. Ela acontece entre a fase de publicação do edital e antes do acolhimento da fase de habilitação. Então, antes que ocorra em si a fase de você habilitar as propostas, você revoga. Então, não ocorreu nenhuma fase da licitação. A única fase que ocorreu em si foi a publicação do edital. Mas, mesmo assim, não ocorreu a administração pública por algum motivo. Achou que a licitação ou tinha ocorrido algum erro no edital, ou viu que não era mais necessário fazer, enfim. Aí você revoga. Então, a diferença básica é essa. Anulação, a licitação ocorreu. Ocorreu alguma fase, ou ocorreu todas as fases, ou ocorreu pelo menos alguma fase da licitação. Já na revogação, não. A revogação geralmente ocorre, não tem finalizado o processo, né? O processo ainda está incompleto. Então, quando a gente fala em anulação, ocorreu todo o processo. Já a revogação, não. A revogação, o procedimento ainda está incompleto. A diferença básica é essa. Então, de posse, a gente vai aqui, né? Vamos ler o texto, já que você já deu para entender a diferença entre anulação e revogação. Então, vamos aqui. O artigo 49 da Lei 8.066/93 prevê a possibilidade de revogação da licitação. Alguém está com o microfone ligado. Tem uns fantasmas aí. Opa, foi bom. Foi bom. Fantasma aí, falando. O artigo 49 da Lei 8.066 prevê a possibilidade da revogação da licitação por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, bem como a obrigatoriedade de sua anulação por ilegalidade. Nesse último caso, podendo agir de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Nos termos do parágrafo 1º, a anulação do procedimento não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, ou seja, ressalvada a hipótese de ilegalidade ser imputável à própria administração, nesse caso, deverá ela promover a responsabilidade a quem lhe deu causa. O parágrafo 2º do artigo 49 acrescenta que a nulidade do procedimento induz ao contrato, ficando a administração obrigada a indenizar o contratado
pelo qual este lhe houver executado até a data em que ela for decretada, ou por outros prejuízos regularmente comprovados, né, contando que não seja imputável. Os dispositivos são inúteis, porque ainda que não estiverem presentes, as normas deles constantes seriam aplicáveis pelo reconhecimento da autotutela administrativa como princípio inerente à função administrativa do Estado, aceito pela doutrina, foi consagrado pelo Poder Judiciário por meio da súmula tal do STF, que reconhece a administração o poder de anular atos ilegais e revogar os inoportunos ou inconvenientes, desde que respeitados os direitos adquiridos. A observação cabível é quando há necessidade, né, de ocorrência de fato superveniente e de motivação que o procedimento da licitação possa ser revogado por motivo de interesse público. Em caso de prejuízo para o licitante, deve o mesmo ser indenizado, desde que devidamente comprovado. A anulação pode ser parcial, atingindo determinado ato, como habilitação ou classificação. Como desses atos cabe recurso, a comissão der provimento, reconhecendo a legalidade, ela deverá invalidar o ato e repeti-lo. Agora, excomados os vícios, isso se a invalidação não for verificada posteriormente, quando já estiver na fase subsequente. Nesse caso, deverá ser anulado todo o procedimento. O artigo 3º, né, o parágrafo 3º do artigo 49 estabelece que, no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e ampla defesa. Esta norma, que se complementa com o artigo 109, inciso 1, alínea C, prevê recurso do ato de anulação e revogação no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata. A esse recurso, a autoridade competente pode atribuir esse efeito suspensivo com base no parágrafo 2º do mesmo dispositivo. O artigo 49 da lei, né, aplica às licitações e contratos celebrados, né, no âmbito do regime diferenciado de contratação. Então, é basicamente isso, né? A lei ela prevê a nulidade, né, revogação, salvo se, por exemplo, a empresa licitante, né, está participando daquela licitação, já começou a celebrar um contrato. Então, se ela tem algum direito adquirido, a administração pública ela pode indenizar, né, aquela empresa a qual se for observar aquele direito. No entanto, a administração ela pode, né, ela tem poder para anular atos ilegais e revogar, né, qualquer ato que foi inconveniente para a administração pública, né, desde que de respeitados, né, os direitos adquiridos pela administração, né? Então, a anulação ela pode ser feita de forma parcial, né, um determinado ato, né, como a habilitação à classificação. Então, pode ser anulado apenas uma parte, né? Foi anulado só a fase de classificação, mas não foi anulada a habilitação, entendeu? Então, é basicamente isso. A anulação, a licitação ocorreu, né? Ocorreu alguma fase da licitação e a revogação, né? O texto não traz, mas eu expliquei para vocês. A revogação não ocorreu ainda a licitação, ainda está na fase ainda entre a publicação do edital e aquela primeira fase. Ocorre a questão da revogação. Aí vamos para os recursos administrativos. Quem poderia aí me ajudar aí na leitura do recurso administrativo? Está terminando a apostila. Olha, nós já estamos na 51 de 75. Falta bem pouquinho para nós terminar. Vamos lá, outra pessoa. Quem pode aí ler essa parte? Pedro, depois de finanças públicas é o quê, hein? Depois de finanças públicas, eu acho que é a aula de Cíntia, né? Auditoria? Tá perguntando aqui. Não, eu tô dando de conteúdo. Sim, é só licitação. A gente só vai ver licitação até o final desse semestre. Se preocupe não que ainda tem tanto conteúdo de licitação para vocês verem.
A gente tá vendo a parte teórica, aí depois a gente vai ver mais aspectos práticos da licitação em si, tá certo? Mas é basicamente isso o conteúdo. Mas falta bem pouquinho, ó. A gente só tem basicamente mais 2 ou 3 aulas. A gente tem, se eu não me engano, aqui, ó. Ó, nós temos essa aula de 24, dia 31 não vai ter aula dessa disciplina. Aí tem a aula do dia 7 e a aula do dia 14. Eu acho que é só. E se 14 não começar as provas? Eu não sei. Eu não sei se dia 14 já começa as provas, ou se é dia 21. Então, basicamente, nós só temos mais essa e outra aula. A outra aula a gente vai ver os aspectos práticos. E eu finalizo. Gente, vamos lá. Quem é que pode aí? Por isso que eu vou botar a atividade de hoje. De hoje eu tenho que botar essa atividade dessa disciplina. Se eu não colocar hoje, eu colocar amanhã, tá bom? Vamos lá. Quem pode aí ler essa parte de recurso administrativo? Vamos, só falta 10 minutos para terminar a aula. Já li mais. Fala, Larissa. Pode. Você que sabe, porque lê, Pode Caio. ler. Eu já li. Pode ler, Larissa. Pois então, recurso administrativo. Em sentido amplo, é a expressão que designa todos os meios postos à disposição dos administrados para provocar o reexame dos atos da administração. O artigo 109 da Lei 8.666 prevê os recursos administrativos cabíveis dos atos decorrentes da licitação e do contrato, recurso, representação e pedido de reconsideração. O recurso, em sentido estrito, deve ser interposto no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação. Pedro, Marcilene tinha levantado a mão, aí ela pode ler o resto aqui, essa parte que falta, que eu parei. Pode ser? Não, Marcilene lê já. Continue lendo. Ela lê já. Ainda tem muito texto ainda para ler. Tá certo, então. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, rescisão do contrato a que se refere o inciso 1º do artigo 79, aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. O recurso contra a habilitação tem necessariamente efeito suspensivo. Aos demais recursos, a autoridade competente pode, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva. Artigo 109, parágrafo 2º. O processamento obedece às normas dos parágrafos 3º e 4º do mesmo dispositivo. Deve ser dado prazo de 5 dias úteis aos demais licitantes para impugnar o recurso. Este deve ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da mesma autoridade que praticou o ato impugnado, a qual poderá também, no prazo de 5 dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado à autoridade superior, que terá o prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento para proferir a sua decisão sob a pena de responsabilidade. No caso do convite, né, os prazos para recorrer se reduzem a 2 dias úteis. Vai, Marcilene, lê essa parte. Nos casos em que não couber recurso, parte aqui, ó. Ela saiu? Marcilene. Eu não tinha visto, não, que ela tinha levantado a mão. Marcilene. Marcilene. Acho que ela saiu da reunião. Será que você ficou chateada? Acho que não, né? Vala, meu Deus. Acho que ela não ficou chateada por causa disso, não. Vai, Larissa, continua. Acho que não. Será? Eu não tinha visto, não. Perdão, pedi perdão para ela depois. Mas eu não tinha visto ela ler. Eu não tinha visto. É porque quando eu boto aqui no celular, eu fico só no chat, eu não vejo quando alguém. Eu só vejo quando fica o negócio apita, quando levanta. Aí eu também não vi.
Vai, Larissa, termina para a gente terminar de ler. Vale, meu Deus. Aqui. Nos casos em que não cabe recurso, o interessado poderá interpor representação no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação do ato. O pedido de reconsideração é cabível com relação a ato de ministro de Estado ou secretário estadual ou municipal, no caso de aplicação da pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração. O prazo para pedir reconsideração é de 10 dias úteis da intimação do ato, também reduzido a 2 dias úteis no caso de convite, parágrafo 6º. Note-se que o artigo 113, parágrafo 1º da Lei no 8.666, permite que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica represente ao Tribunal de Contas contra irregularidade na aplicação de suas normas. O preceito amolda-se ao artigo 74, parágrafo 2º, da Constituição de 1988, segundo o qual qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma de lei, denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas da União. 34. No caso do pregão, o artigo 4º, eu não sei que número é, não, é 18, eu acho. O Inciso 18, é. Inciso 18 da Lei no 10.520 estabelece que, declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. O inciso 19 estabelece que o acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Pelo inciso 20 do mesmo dispositivo, se o licitante não declarar a intenção de recorrer ou não o fizer motivadamente, ocorrerá a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. Pronto, Larissa. Então, deixa eu só explicar aqui o que seria esse recurso administrativo. Como a gente viu que a licitação, um dos princípios, né, basilares da licitação é da ampla defesa, né? A gente falou disso em aulas passadas. O que esse princípio da ampla defesa assegura? Que todos os licitantes, se eles se acharem que algum procedimento, algum processo, alguma decisão da comissão, seja em alguma dessas fases aqui, de habilitação, inabilitação, julgamento de proposta, anulação ou revogação da licitação, indeferimento de pedido de inscrição no registro cadastral, rescisão do contrato, aplicação de penas, de advertência, suspensão ou multa. Então, nesses casos, em qualquer um desses casos, que o licitante se achar que ele foi, de certa forma, prejudicado, ele pode entrar com um recurso administrativo. Ou aquela comissão da licitação que está realizando aquele procedimento, ou instâncias superiores e até judiciais, tá certo? Então, esses recursos administrativos, eles vêm justamente para dar essa prerrogativa da ampla defesa. E aí, o prazo dado para a administração para sanar, né, para dar resposta, geralmente é de 5 dias úteis, né, para as modalidades de concorrência, tomada de preço, e no caso para convite, de 2 dias úteis. Geralmente são os prazos dados para que essas comissões de licitações dê resposta, né, a esses recursos administrativos. Então é basicamente isso. Ele vai explicar os recursos em cada modalidade de licitação, acho que não é interessante. Só para terminar aqui a apostila, licitação no regime diferenciado de contratação. Como ele é um regime diferenciado que ele foi feito apenas para questão das licitações que foram feitas durante a Copa do Mundo
de 2014 e as Olimpíadas de 2016, e não tem mais, não é mais realizado, eu acredito que não é nem interessante a gente estudar mais. Mas vocês podem dar uma lida depois, tá certo? Desse existe. Então, a apostila ela traz, né, esse texto aí para vocês, é basicamente isso. Ele vai explicar todo o procedimento. Eu acho que não é interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante na apostila. A gente não vai estudar regime diferenciado de contratação. A apostila traz, mas se vocês quiserem dar uma lida depois, só para conhecimento. E eu acho que é só isso. A apostila só termina, a gente não vai estudar. Aí ele traz um resumo. Lá no final ele traz um resumo. Com C, direito os princípios, ele traz um resumo dos princípios, traz a obrigatoriedade da administração, contratação direta. Ele traz um princípio de cada coisa, a modalidade de licitação, a concorrência, aí traz um resumo da habilitação na concorrência, tomada de preço, convite, ele traz um resumo de cada coisa, concurso, leilão, pregão. Lá no final da apostila, vocês vão ter um resumo, né, de toda. Anulação e revogação, né, recursos administrativos. Esse licitação regime diferenciado a gente não vai estudar porque ele não existe mais, tá certo? Ele foi um regime que ele foi feito especificadamente para as obras, né, para 2014 e 2016, a Copa do Mundo, e ele está em desuso. Então, por isso que a gente não vai estudar mais. Tá bom? E é isso. A gente vai terminar a apostila, né? A gente para naquele recurso administrativo. Eu vou colocar um exercício para vocês, tá bom? Só que eu só vou colocar amanhã. Eu coloco no grupo e na plataforma e vou dar 15 dias a partir de amanhã para que vocês possam entregar. Tá certo? E aí,